Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, lemos um versículo da Bíblia para falar sobre o tema do início deste ano. Está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Deus é poderoso. Aquele que é poderoso, diga comigo, Ele é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Outra tradução que eu gosto muito diz assim: aquele que é poderoso, leia comigo, para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é poderoso para fazer tudo, diga isso, na minha vida, muito mais, abundantemente, além daquilo que eu peço ou daquilo que eu penso, segundo o poder de Deus que opera em mim. Então, você pode também orar isto por outra pessoa. Pode orar pela pessoa que está ao seu lado, toca assim suavemente no ombro e diga assim: Deus é poderoso para fazer acontecer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que tu pedes ou que pensas, segundo o poder que Deus opera em ti. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, tenha a gentileza de sentar. Nós falamos hoje sobre ano 2023, segundo a profecia que recebi de parte de Deus, um ano de propósitos divinos. E por isso, de um modo geral, nós falamos sobre propósitos. E ao falar de propósitos, somos irremediavelmente empurrados para falar de potencial. Todos nós nascemos com capacidades, pela graça de Deus, com inteligência, pela graça de Deus, com algum conhecimento, e todos nós temos sonhos e desejos do nosso coração. Eu vou pedir aos assistentes serem tão amáveis de distribuírem pela igreja rapidamente uma folhinha com sonhos e projetos para o ano 2023. Estaremos a falar disso, sobre metas, sobre objetivos, sobre os seus sonhos, a ensinar sobre este tema, a falar sobre metas, algumas coisas muito importantes já nesta sexta-feira à noite e quinta-feira em Espinho. E estarei por isso a fazer os cultos para nós abordarmos esta temática. Mas hoje nós vamos começar como se deve começar, no princípio. E ao falar sobre começar no princípio, ou começar no início, nós temos que abordar o tema desde o início, que para alcançar os propósitos mais elevados de Deus, como eu disse, é necessário estabelecer uma base e falar por isso sobre o potencial. Há 3 níveis de potencial, segundo aquilo que Deus me revelou. Ou seja, na opinião que Deus me ensinou a mim, há basicamente 3 níveis de potencial humano. 3 níveis. O primeiro é um potencial humano com o qual nós já vimos cá. Já temos características, já temos coisas aptidões, já temos coisas que gostamos mais de fazer que outras e que temos mais facilidade em fazer que outras coisas, umas que outras, diferentes entre pessoas. E nós nascemos com um determinado grau de potencial. E esse potencial humano, como capacidades inatas que já estão connosco, que já nasceram connosco, que são intrínsecas a cada pessoa, ele sofre muitas agressões das circunstâncias e do meio à volta, e existe um Satanás capaz de querer bloquear isso, parar isso e não deixar que a sua vida atinja aquilo que no seu íntimo, no seu coração, no seu pensamento você tem como capacidade.
Por isso, muitas vezes, as pessoas sonham muito mais alto do que aquilo que estão a ver na realidade. Porque, de facto, nós fomos chamados para coisas maiores, para coisas melhores, mas, por vezes, essas coisas maiores e melhores não correspondem à realidade presente, não correspondem às circunstâncias envolventes. Ainda não aconteceu aquilo que está no seu coração. O que está dentro de si está como uma semente em potencial. Potencial é, por exemplo, você olhar para uma semente de laranja ou uma semente de maçã, e o potencial que ali está é que um dia essa semente, sendo semeada, produz uma árvore, e aquela árvore vai produzir milhões de outras sementes e vai produzir milhares e milhares de maçãs ao longo da sua vida. Aquilo é o potencial. O potencial que ali está, fechado dentro daquela casquinha escura, tem uma revelação dentro dela e tem uma capacidade dentro que só vai ser possível ser expandida dentro das condições certas. Se ela for guardada num saco e pode ser guardada durante muito tempo, muitos anos, não vai produzir nada. Ela pode ser fechada num saco, pode ser fechada de circunstâncias adversas que não lhe permitem o desenvolvimento do seu potencial. E assim também há pessoas que não vão alcançar os seus níveis de potencialidade porque estão fechados no meio de circunstâncias adversas ou nem sequer estão abertos, nem sequer se abriu o saco das possibilidades da sua vida, nem sequer se abriram as primeiras condições para que comece a produzir algum fruto e a produzir alguma realidade nova. Nem sequer se viu ainda nada, pela razão básica e principal, a número 1, que é não terem aberto o seu coração para Deus. Eu tinha condições para ser músico. Tinha um ouvido bom, tinha aptidão para isso, tinha capacidades para isso. Mas o diabo fez tudo para que cedo eu fosse ceifado e fosse cortado cedo e não chegasse a executar nada. E eu recordo-me bem que era uma pessoa muito tímida. E lembro-me bem, antes de ser crente, que era muito tímido. E muito fechado em mim, fechado nas minhas lucubrações. E quando aceitei Jesus, alguma coisa partiu, alguma coisa rebentou umas cadeias que me amarravam e que me prendiam. Não foi só a doença. A doença ia fazer com que eu terminasse muito cedo. E nem sequer chegasse a realizar nada daquele potencial. Eu estou a dar um exemplo meu, perdoem-me dar um exemplo tão simples, mas é um exemplo para que possamos entender-nos numa base de algo prático. Possamos fazer uma analogia prática. Quando eu aceitei Cristo, recebi um impacto tão forte na minha vida que eu senti uma diferença em mim, tão grande, uma capacidade muito maior. Então eu percebi, agora, por isso é que eu negociei com Deus durante mais de um ano. Deixa-me agora, que eu estou livre de cadeias, livre de medos. Deixa-me agora pôr em prática o meu potencial com a ajuda de Deus, com um vento a soprar por trás. Porque uma coisa é você viver aqui com ventos contrários a bater sempre de frente na sua vida e acabar por se convencer que nunca vai chegar lá. Outra coisa é ter um vento a soprar a favor da sua vida e ver as coisas fáceis, ver as soluções fáceis, ver as portas a abrirem-se, ver as soluções a abrirem-se. Aí você está a encontrar um potencial humano na plenitude com Deus. É um segundo nível de potencial. É aquele segundo nível de potencial que não é só o que está dentro de si, não é só uma capacidade que está aí dentro, não é só uma força que está aí dentro, não é só a inteligência que está aí dentro, não são só elementos que estão aí dentro de si, é muito mais que isso. É Deus a superar ventos favoráveis. É o favor de Deus sobre a sua vida. É um poder que faz abrir e faz romper cadeias e faz com que surjam oportunidades e apareçam.
multiplicações. É aquilo que você vê na vida de Daniel e dos amigos dele, na Babilónia, num lugar contrário, com tudo contra eles, com tudo a desfavor deles. E, no entanto, Nabucodonosor, quando analisou aqueles jovens todos, verificou que eles eram 10 vezes mais capazes, 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais entendidos e inteligentes que os outros todos. Isso significa que havia um vento a soprar por trás, um favor de Deus, uma graça de Deus, uma vitória de Deus, uma plenitude que faz com que aquilo que já lá está dentro, mas que está e que é comum a todo ser humano, porque Deus deu a todos, mas as cadeias que amarravam, as impossibilidades que surgiam, as pedras do caminho que atrapalhavam o percurso, Deus limpa, Deus tira. E por isso, cada um dos filhos de Deus deve ser, pode ser e deve ser o melhor naquilo que faz. Porque Deus dá-lhe essa capacidade, Deus dá-lhe uma capacidade renovada, Deus dá-lhe forças renovadas, Deus dá-lhe inteligência, Deus dá-lhe sensibilidade renovada, Deus dá-lhe capacidades muito para além daquilo que é comum. As pessoas vivem debaixo de opressão, mas nós não. As pessoas vivem debaixo de sofrimentos múltiplos, mas nós não. As pessoas vivem dominadas por Satanás, mas nós não. Glória a Deus! Nós não vivemos dominados de Satanás. Desde o dia que aprendemos a descobrir que há um poder que nos liberta, acabou-se a escravidão. Às vezes leva tempo a descobrir. Às vezes passam anos sem descobrir. Mesmo já sendo crentes e sendo filhos de Deus, há um tempo de crescimento da nossa vida que nós precisamos de crescer, precisamos de aprender e precisamos de desenvolver esse potencial. E precisamos de chegar a uma plenitude. Amém? Por isso, em primeiro lugar, um potencial humano está lá, está na vida de todos. Mas sem Cristo nunca chega à fase 2, que é a plenitude do potencial com Deus, de chegar aos sonhos e realizações muito maiores do que o que é comum e normal, porque com Deus você chega mais longe. Amém? Com o poder de Deus você chega mais longe. Era como aquele caso de Pedro, que andou toda a noite e não pescou nada, mas agora com Jesus pescou 2 barcos cheios. Então, se ele continuasse na pesca, se esse fosse o chamado de Deus na vida dele, ele continuaria na pesca, mas transformaria a empresa dele numa grandíssima empresa, veria a mão de Deus, o poder de Deus, as bênçãos de Deus a multiplicarem-se, aprenderia como fazer para ter um máximo potencial de sucesso na sua vida e deixava de ser uma empresa pobre que trabalha para aquecer e que vive nos mínimos para chegar a um potencial muito maior e uma capacidade de soluções e de respostas e de resultados maiores. Amém? E isso deve estar no coração de todos os filhos de Deus, porque você tem direito a isso. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pensamos ou pedimos pelo poder que em nós opera. Por isso, os filhos de Deus deveriam ser potencialmente muito melhores do que tudo que diz respeito à sua volta, mesmo nos mesmos trabalhos, nas mesmas empresas, nas mesmas tarefas. Não tenha vergonha de dizer: eu sou o melhor. E faço o melhor. E os resultados vêm-se. Só não vão ser vistos pelos invejosos, não vão ser vistos pelos seus inimigos, que querem o pior de si, não vão ser vistos por aqueles que lhe querem mal, mas vão ser vistos por toda a gente que tenha 2 dedos de testa, um bocadinho de inteligência e que seja imparcial na análise dos resultados que são evidentes na sua vida. Porque é que nós podemos ter isto? Porque por isso é que eu negociei com Deus. Por isso é que eu disse: dá-me agora, deixa-me agora fazer. Porque antes eu estava amarrado, agora estou solto. Antes eu estava preso com cadeias, agora estou livre. Deixa-me agora seguir a minha carreira. E Deus disse: não, mas para ti eu tenho outra coisa. Nós falamos sobre o 3º nível de potencial. E este é um potencial divino. O que é
que se trata quando existe uma coisa destas. É quando existe uma obra de Deus. É quando existe algo que Deus quer fazer. Deus chamou um grande evangelista alemão chamado Reinhard Bonke. Reinhard Bonke foi chamado e durante alguns anos, foi pastor. E depois, como evangelista, ele fez algumas coisas de evangelização, mas os resultados eram muito pequeninos. Até um dia em que ele pôs em funcionamento este nível 3, este grau 3 de potencial divino. E quando atingiu este conhecimento de Deus, esta revelação de Deus e este conhecimento de Deus, e Deus lhe mostrou a África toda transformada e coberta pelo sangue de Jesus, você viu o que uma pessoa, sozinha, consegue fazer por causa do chamado de Deus. De repente você viu o potencial divino na vida dele. Já não é apenas humano, já não é muito mais do que uma capacidade humana, é muito mais do que a capacidade daquilo que a pessoa pode fazer com as qualidades que tem, com as competências que tem, com o conhecimento que tem. Agora entra em funcionamento e é Deus que leva aquele navio todo para a frente e faz chegar a lugares e a realizações que eram totalmente, humanamente impossíveis. E a Bíblia está cheia destes exemplos. Quem seria Moisés sem este potencial levado ao máximo da sua capacidade? Moisés seria conhecido hoje, eventualmente, ou não, como um príncipe apenas do Egito. Não estaríamos a falar dele, não seria falado em todos os lugares do mundo, a vida dele não seria conhecida minimamente, e muito menos as realizações que Deus fez através da vida dele. Porquê? Porque Moisés era um príncipe no Egito, vivia no palácio, depois matou um egípcio por causa da injustiça que estava a ser cometida contra os hebreus, depois foi pastor de ovelhas. Mas vamos até admitir que nada dessas coisas tinham sucedido ou acontecido. Quem falaria de Moisés hoje? Quantos príncipes houve no Egito? Quantos príncipes houve? Como? Milhares de príncipes. Quem eram os príncipes? Eram os filhos, os que não ascendiam ao trono do faraó, estavam logo no segundo patamar, abaixo dos faraós, eram os príncipes. Muitos filhos que nunca chegaram a faraós, muitos filhos de concubinas e de outras pessoas que nunca chegaram a faraós, muitos outros que nunca chegaram, que viviam no palácio, que viviam em lugares esplêndidos, que nada lhes faltava, mas que você não sabe o nome de nenhum. São anónimos hoje. Nós conhecemos o Ramsés, o Ramsés I, o Ramsés II, conhecemos os faraós, conhecemos até alguns nomes de alguns, amém? Outros pelas piores razões, Tutankhamon, etc. Mas o que é que isso representa a nível dos outros todos e daqueles milhões de pessoas que trabalharam para eles? Que deram as suas vidas nas guerras, nas batalhas, nas construções das grandes obras do Egito? São todos anónimos. E de repente lá do meio sai um homem que tinha tudo para ser anónimo. E chama-se Moisés. E a vida dele mudou quando ele um dia teve um encontro com Deus e no seu isolamento, na sua busca de Deus, na sua procura pelas coisas de Deus, que com certeza fez, finalmente teve um encontro com Deus. E Deus definiu um propósito para a vida dele. É muito interessante que em muitíssimos livros da Bíblia você encontra um propósito definido por Deus. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão, define um propósito para ele. Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar que eu te vou indicar. Eu te abençoarei,
Em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu engrandecerei o teu nome. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus define um propósito para ele. Serás pai de multidões, pai de nações. De ti sairão reis e príncipes. Deus define propósitos na vida dele. E Abraão tinha nessa altura 75 anos. Não tinha filho nenhum, mas Deus falou. Deus falou para José, sendo ele ainda muito jovem, em sonhos, e disse-lhe o que ia acontecer, o que tinha de propósito para a vida dele, que ele seria um homem com poder, com grande autoridade e poder, e que inclusive a sua família, os seus irmãos, um dia se dobrariam perante ele. Deus chamou pessoas e Deus chamou Josué, e o capítulo 1 é o capítulo do livro de Josué, onde está a definição do propósito. Eu chamei-te para que tu faças este povo herdar a terra que eu dei a seus pais como prometi. E deu-lhe conselhos e disse-lhe, esforça-te, tem bom ânimo. Não deixes que se aparte a palavra do teu coração, dos teus lábios. Fala, medita nessa palavra dia e noite para que a possas realizar. A definição de propósitos. Deus chamou Elias. Elias, eu quero que haja um propósito que mudes esta nação. Que saia a idolatria daqui. Ajuda-me a realizar esse plano. Elias diz, estou aqui, Senhor. E Deus define um propósito. E vemos aquelas pessoas a realizar aquele propósito da sua vida. Chega no livro de Juízes e você vê propósitos pequenos, parciais, temporários, daqueles juízes que realizam uma determinada coisa e depois desaparecem nos anais da história e você não ouve mais falar deles. Estamos a falar de propósitos divinos. O que seria de José e Maria se não fosse o propósito de Deus? José seria mais um entre os carpinteiros de Nazaré. E Maria seria uma excelente dona de casa, uma boa senhora, uma boa irmã. Amém? Mas não seria nada mais sem o propósito de Deus. Há propósitos que estão para além, muito para além das coisas que fazemos no dia a dia, das nossas atividades, por mais nobres que possam ser, por mais dignas que possam ser. Todas as atividades humanas ficam pálidas diante da grandeza de um propósito divino. Moisés era pastor até ao dia em que Deus o chamou do meio do pastoreio das ovelhas e ele viu a sarça ardendo. Dirigiu-se para lá, Deus falou com ele e deu-lhe uma incumbência, um propósito, definiu propósitos para a vida dele e uma trajetória para a frente para ele realizar. Isso alterou não só a vida de Moisés, mas alterou a vida do povo todo de Israel. Os grandes sinais e prodígios e maravilhas que Deus fez através da sua vida, muito mais além do que Moisés algum dia tinha pedido ou pensado ou imaginado, Deus tinha preparado para fazer, mas ele nunca iria fazer isso sem dar o primeiro passo no sentido da realização do propósito de Deus e sem ter dito, eu quero fazer. Havia muitos pastores em Israel, David era um deles, tocava a harpa. Deus tinha-lhe dado a graça dele ser músico, dele ter um ouvido espetacular, extraordinário, e ele estava a fazer e louvava a Deus e adorava a Deus. Um dia vem lá à casa um homem, e ele nem estava em casa, estava lá no meio do monte com as ovelhas, e foram chamá-lo às pressas e disseram, há um profeta em casa e ele mandou-te chamar. E Deus faz a definição de um propósito. Estabelece um propósito para ele. David ainda continuou a ser pastor mais algum tempo. Ainda continuou com as ovelhas mais algum tempo. Mas, depois daquele dia, a unção de Deus, o poder de Deus, ficou sobre a vida dele e ele foi transformado. Uma coragem nova, uma capacidade nova, uma força nova. E Deus tinha preparado coisas muito mais além do que ele tinha pensado ou imaginado e ia realizar na sua vida. Quando nós falamos de propósitos de Deus, nós falamos de um potencial divino que não é alcançado humanamente.
Os ministérios de Deus não se recebem por ter estudado muito. Nem teologia, nem Bíblia, nem livros, nem nada. Milagres, sinais, prodígios e maravilhas não se recebem porque alguém gosta muito de Jesus e segue muito a Jesus. Os milagres de Deus não se recebem. À sombra de Pedro, quem era Pedro? Olha outro, quem era Pedro? Um pescador da Galileia. Um pouco bruto, mal sabia ler e escrever, ainda menos. Pediu a Marcos que escrevesse as cartas dele e o Evangelho de Marcos, que os entendidos, os teólogos todos dizem que era o Evangelho de Pedro, que foi ele que o ditou. Mas um dia, no capítulo 5 do livro de Atos, a Bíblia diz, à sombra de Pedro, os enfermos eram trazidos de todas as partes. Salvo erro, versículo 15, todas as partes vinham e eram colocados, e à sombra de Pedro passava, e eles eram sarados. Transportavam os enfermos para as ruas. No versículo 16 diz, de todas as cidades em volta, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados espíritos imundos, quais todos eram curados. A igreja toda colaborava, a igreja toda orava, mas Deus escolheu que era a sombra daquele, Pedro, o mal educado, o que negou a Jesus, o que achava que não conseguia fazer nada. Deus escolheu. Porquê é que não foi à sombra de João? Porquê é que não foi à sombra de Tiago? Porquê é que não foi à sombra de Tiago? Era filho de Maria e de José e era irrepreensível no comportamento dele e na vida dele. Porquê é que não foi ele? Porque você não sabe, nem eu sei, até o dia em que Deus nos revela e Deus nos mostra o propósito divino que Ele tem para alguém, você não vai ver isso acontecer sem participar, colaborar, como toda a igreja colaborou. Diz assim, pastor, mas toda a igreja colaborou. É essa a beleza da igreja. É que Deus escolheu Pedro para a sombra dele acontecer aquilo. Mas se não fosse a igreja, Pedro tinha morrido antes de tempo. Porque no capítulo 12, a Bíblia diz que sem a proteção da igreja e sem a força e o poder de Deus da oração da igreja, nunca aquilo tinha acontecido. Quem é que me entendeu? E em Atos 12, a igreja protegeu Pedro de tal maneira, quando ele estava preso para ser morto, em vez de ser morto, veio um anjo, tirou-o de lá e conduziu-o para a frente, e em vez de morrer Pedro, morreu Herodes. Mas quem fez isto foi a igreja. Quem moveu este poder de Deus e quem fez acontecer esse livramento sobre a vida de Pedro foi a igreja. Quer dizer, o ministério é suportado pela oração poderosa de uma igreja que sabe que há um propósito divino e que não é por causa daquele homem ser aquele homem. E as pessoas às vezes têm a mania de dizer, nós não seguimos o homem, nós seguimos Deus. Essa gente não sabe a ponta de um palmo à frente do nariz. Mas é claro que é Jesus que nós seguimos. Mas é evidente que também Deus escolhe determinadas pessoas. E porquê é que escolhe uns e não escolhe outros? E faz com uns e não faz com outros? Olha, pergunte-lhe a ele. Que nem eu nem ninguém sabe dar essa resposta. Ninguém sabe dizer isso. E por isso não há lugar nenhum, nem para ciúme, nem para inveja. Deus dá uma coisa a uns, Deus dá outra coisa a outros. E no conjunto a igreja toda é fortalecida, é abençoada. Mas nós escolhemos, eu quero participar de milagres, curas, vitórias extraordinárias. Quero ver os cegos a ver, os paralíticos a andar. Então você está no lugar certo. Que igrejas há tão lindas, com pastores e pessoas tão amáveis, tão atenciosos, muito melhores do que o pastor Lionel. Mas onde ninguém vai ser curado, nada vai acontecer. Mas são tudo pessoas maravilhosas, sem dúvida.
Mas Deus escolhe quem Ele quer e Deus chama quem Ele quer para propósitos específicos, para coisas específicas, e você escolhe. Você é povo de Deus, diz: vou participar, vou me envolver, vou ser parte. E porquê? Porque eu vou receber o galardão igual a Ele. Aqueles que soltaram Pedro da prisão receberam um galardão igual ao de Pedro. Aqueles que oraram por aquela obra de Deus acontecer receberam um galardão igual ao de Pedro. Nós recebemos galardão igual àquilo que nos adicionamos, que nos juntamos, que participamos, que nos envolvemos. Quem seria Cornélio sem o propósito de Deus? Já pensou? Seria um entre milhares e milhares e milhares de centuriões romanos, espalhados ao longo do exército todo, com 100 homens às suas responsabilidades. Não saberíamos o nome dele. Seria apenas um homem entre muitos outros, um militar mais. Apenas um militar romano destacado para Cafarnaum. Aliás, quando a Bíblia fala em Mateus no capítulo 8 acerca dele, não diz o nome dele. E, no entanto, ele já tinha vontade de conhecer a Jesus e de seguir a Jesus. Ele pediu ajuda a Jesus para que viesse à casa dele e sarasse o criado dele. Mas é mais tarde, este centurião de Cafarnaum aparece mais tarde em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a fazer com que apareça a primeira igreja na casa dele. Por causa dele, levantou-se pela primeira vez uma igreja de gente que não era, de crentes que não eram judeus. E quem fez isso foi Cornélio. Há pessoas por causa de quem se levanta uma igreja. E levanta-se naquela terra, levanta-se naquela cidade, levanta-se naquele sítio, levanta-se naquele local, porque aquela pessoa decidiu querer não só fazer isso com Deus, mas tinha o chamado de Deus para o fazer. Porque uma igreja não se abre como um café. Um café abre qualquer um restaurante abre qualquer um que sabe o que está a fazer. Senão não pode abrir e não durar muito tempo. De um ofício, de um trabalho, de uma coisa qualquer humana. Mas eu não estou a falar do potencial humano, eu estou a falar do potencial divino. Estou a falar de quando Deus chama. Quando Deus chama. Ter desejo não está mal. Mas seguir as instruções de Deus é melhor. Ter vontade não está mal, mas fazer a vontade de Deus é melhor. Quem seria Cornélio? Seria apenas um centurião mais entre milhares deles. No entanto, nós hoje sabemos o nome dele. E nós hoje sabemos que um memorial foi levantado diante de Deus por causa da ação dele. Por causa da busca por Deus, por causa dos tempos de jejum que fazia, por causa das orações que fazia, por causa da ajuda a outras pessoas que fazia, estendendo a mão e ajudando outros à sua volta, Deus enviou um anjo à casa de Cornélio com uma missão específica. Eu quero que nesta casa nasça a primeira igreja dos gentios, porque em Jerusalém eles não vão sair de lá e não vão fazer nada se não houver alguém pronto para o fazer. E Cornélio foi essa pessoa. Cornélio tornou-se aquele que dirigiu a igreja para a frente. Mas a igreja não teria nascido. A igreja dos gentios não teria nascido sem a ação dele. E hoje nós até sabemos o nome, não dos outros milhares todos de centuriões, mas sabemos o nome de Cornélio. Porque aquilo que ele fez ficou registado em memorial diante de Deus. Então, quando nós falamos de propósitos divinos, nós falamos de uma capacitação diferente, de um plano de Deus envolvido. Nós falamos de que a vida não é somente muito mais do que aquilo que se vive, muito mais do que aquilo que está para além do que nós vemos e queremos alcançar e realizar. Está para além dos sonhos pessoais e de projetos pessoais, que são legítimos, que são dignos,
que são absolutamente recomendáveis, que não temos nada contra, os projetos pessoais de cada um, os sonhos pessoais de cada pessoa, nada contra. É mesmo Deus quem diz que nos concede os desejos do nosso coração e que Deus quer, com o poder sobrenatural dele, fazer fluir cada vez mais e melhor para que a pessoa tenha sucesso e vitória. Mas quando nós tratamos acerca de um potencial divino, nós olhamos, por exemplo, também para a vida de Eliseu. Quem era Eliseu? Era um filho de um lavrador rico, que era um rapaz com uma personalidade forte, que quando o pai não tinha nenhum dos empregados dele para ir lavrar um campo duríssimo, foi ele, e levou juntas de bois até chegar ao número de 24, porque só a partir dali é que o arado entrou pela terra dentro e a terra começou a mexer. Mas ele não era desistente, era persistente, era uma pessoa com uma resiliência e uma capacidade de enfrentar problemas e dar-lhe solução. Diz, eu vou vencer isto e vou enfrentar isto até vencer. E Deus disse, eu quero esse. A capacidade estava lá, o temperamento estava lá, o caráter estava lá. Mas ele mesmo assim teve que aprender ao lado de Elias alguns anos. E Elias depois subiu, e quando subiu deixou uma obra extraordinária preparada na vida de Eliseu. Eliseu, quando começa o ministério dele, começou ao mesmo nível de Elias. Elias passou o Rio Jordão para lá e bateu com a capa, e Eliseu passou para o lado de cá, bateu com a capa e o rio abriu, igual como tinha acontecido com Elias. E isso, logo o início do ministério de alguém estar a um nível destes, não é tão fácil. Mas os anos que ele aprendeu, tranquilamente e serenamente, as vidas que ele afetou, as pessoas que ele transmitiu esse poder de Deus, até para o general da Síria que veio com a lepra, as revelações todas que nós vemos na vida de Eliseu, as pessoas que ele tocou à sua volta. A sunamita, do mesmo modo, quando ela se envolveu nas coisas que Eliseu ensinava, na palavra, na mensagem, no conhecimento, e se tornou uma mulher com uma fé poderosa, era muito diferente da sunamita antes, que era uma mulher séria e sóbria, rica, casada com um homem mais velho, rico, muito rico, mas não tinha filhos, nem a vida dela era nada especial. Não estaríamos aqui a falar dela, só a conhecemos como uma mulher de Sunem. Nem sabemos o nome dela. Mas a sunamita aparece na Bíblia como alguém que se envolveu com a casa de Deus, com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com o ministério de Eliseu, e por causa disso começou a receber coisas inatingíveis, inalcançáveis. Meus queridos irmãos, este ano 2023 eu gostava que, a pedido daquilo que o Espírito Santo me tem falado estes dias, cada um de nós pensasse que há um chamado muito para além daquilo que fazemos, que há propósitos com Deus para ser alcançados muito para além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E que tudo começa. Se quer saber por onde é o princípio é sempre o mesmo. Vou participar das coisas de Deus, vou servir a Deus em coisas pequenas e Deus vai me pôr nas coisas maiores. Você não sabe que ao abençoar alguém, ao falar com alguém, ao transmitir alguém, ao orar por alguém, ao impor as suas mãos, ao falar de Jesus a alguém, que um memorial está a ser levantado com o seu nome lá, e que a partir daí alguma coisa vai acontecer com Deus na sua vida. Por causa de você colocar Deus em primeiro lugar, de começar a operar na sua vida o sobrenatural de Deus, de ser possível alcançar milagres que eram inatingíveis, de receber na sua vida vitórias e resultados muito superiores ao que podia alguma vez pensar. E tudo isto, mesmo assim, fica ainda longe daquilo que nós vemos Deus fazer na vida destes grandes homens de Deus que um dia disseram sim, eu aceito, e nós descobrimos os propósitos de Deus nas suas vidas, quando eles começaram a realizá-los e quando o potencial divino entrou em ação. O potencial divino na vida de Moisés só entrou em ação quando ele começou a caminhar rumo ao Egito. O sobrenatural estava lá, mas o potencial em toda a sua capacidade, com as pragas sobre o Egito, com o Mar Vermelho a abrir-se,
com o maná cair todos os dias, com um povo a ser dirigido como uma coluna de nuvem, durante o dia uma coluna de fogo à noite, você só vê isso quando esse potencial divino entra na sua capacidade máxima. Amém? Você vê a capacidade máxima. Enquanto Josué esteve ao lado de Moisés, não se ouviu falar nada de Josué. Mas quando Moisés morre e sobe para a presença de Deus, Deus dedica um capítulo inteiro a falar a Josué sobre o que quer e o que espera dele e os propósitos que estão na vida dele. Quando Deus falar alguma coisa sobre propósitos, quando eu falar alguma coisa sobre os propósitos de Deus para a igreja, aquilo que Deus quer fazer com a igreja, você lembre-se, é nestes propósitos que eu estou, é nestes propósitos que eu quero estar, é nestes propósitos que eu realizo. Nós não somos uma igreja que pertence a uma organização que depende de um comitê internacional, que recebemos ordens do bispo Alexandre Magno. Nós estamos aqui para receber instruções de Deus, fazer um plano de Deus, executar uma obra de Deus, mandados por Ele especificamente com um propósito divino. Amém? Amém. E era uma grande oportunidade que você tinha de dar um aplauso para Jesus. Porque obras religiosas ou obras humanas, há boas e más. Há obras religiosas boas e obras religiosas más. Até rimei. Há obras religiosas más, por exemplo, quantas pessoas contribuíram com milhões para que em Fátima haja um santuário enorme com 10 mil lugares sentados? Precisávamos nós dele. Mas houve gente que contribuiu milhões para isto. E, infelizmente, as suas almas não estão num lugar recomendável. Nem aquilo foi feito para um fim certo. Nem dali se vai esperar nada do que foi semeado, nenhum retorno que venha de Deus. E porquê? Porque há obras religiosas más, que são feitas com propósitos não de acordo com a palavra, mas contra a palavra de Deus e contra Deus. Não para aproximar de Deus, mas para afastar de Deus. Não para conduzir alguém para Deus, mas para separar alguém de Deus. E todo o dinheiro enterrado nisso, e todo o ouro e cordões de ouro, e todos os sacrifícios, e todas as rezas, e todos os rastejamentos feitos para isso, e todas as caminhadas feitas para isso, são dedicadas a demónios. E o resultado final disso é condenação. E isto é muito triste e muito lamentável, mas isto é uma realidade. E depois há obras religiosas boas, onde pessoas se salvam, onde pessoas são batizadas no Espírito Santo, onde pessoas mais ou menos vão sendo saradas, e depois há obras divinas. Obras divinas é quando você vê um dia que aconteceu uma coisa como Reinhard Bonke, um dia que aconteceu uma coisa como Gigi Ávila, um dia que aconteceu uma coisa como Smith Wigglesworth, um dia em que aconteceu uma coisa como um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus, como Catarina Kuma, alguém que mudou uma nação toda, como Elias mudou a nação de Israel. Nós estamos a orar para mudar a nação de Portugal completamente. Em nome de Jesus. É evidente que muitas igrejas e muitos locais e muitas portas estão abertas para receber muitas pessoas, mas não tenha dúvidas, é necessário que se levante um potencial divino para que isso aconteça. E um avivamento extraordinário do poder de Deus para que isso aconteça. E saber como é que este avivamento vai ser feito para que isso aconteça. E agora a minha pergunta é, e nós? E você? E eu? Eu já não posso mais ser conhecido como um violinista de música clássica que um dia conheceu Jesus e que teve uma carreira extraordinária. O meu Isaac foi morto em cima do altar.
Ao contrário, a minha irmã é conhecida como uma grande cantora de ópera e cantou em palcos mundiais e é uma pessoa muito admirada por muita gente. A minha admiração nessa área foi à vida. Eu não estou a dizer isto Estou a dizer isto, é um facto. São factos. No entanto, eu gostaria muito de ser lembrado como alguém que, em conjunto com os meus irmãos e em conjunto com muitos mais servos de Deus e igrejas, conseguimos transformar esta nação. Eu gostava. Eu gostava muito de ver aquilo que Deus nos deu como responsabilidade. Eu quero, foi o que Deus disse, eu quero. Não fui eu que disse. Foi Deus que disse, eu quero que essa igreja seja tão poderosa que ambulâncias venham dos hospitais e tragam doentes e eles fiquem as macas livres e os doentes a saltar, curados em nome de Jesus. E isto, meus queridos irmãos, não é um propósito humano. Este é um propósito divino. Quantas pessoas morrem todos os dias sem nenhuma esperança nos hospitais? Quantas doenças há? Eu não estou a falar daqueles que são curáveis. Eu estou a falar daqueles que são impossíveis de curar. Porque o mundo só vai abrir os olhos e só vai acreditar em alguma coisa quando vir algo tão absolutamente incontornável e inexplicável que diga assim, não, calma, tem que haver alguma coisa aqui. Essa gente tem que ter alguma coisa especial porque quando não havia mais condições nenhumas de os salvar, eles foram lá e salvaram-os. E quando não havia mais condições nenhumas de os curar, eles foram lá e curaram-os. E quando já havia uma desistência generalizada, eles foram levados e foram sarados. Está sentado? Deus pediu-nos para fazer isto. Deus não nos pediu para substituir os hospitais. Os hospitais estão no lugar que devem estar. Deus pediu-nos para fazer as coisas que são impossíveis aos homens, mas que são possíveis a Deus. E se houver uma responsabilização e um preço a pagar para fazer isto, você está pronto a pagar esse preço? Está pronto a orar o tempo que é necessário orar para o alcançar? Ou então vamos ser conhecidos apenas como uma igreja simpática, que um dia passou por estas bandas e que um pastor, às vezes, umas vezes sim, umas vezes não, que tinha umas ovelhas nos montes e que se reuniam para cantar, para louvar Deus e para glorificar Deus, amém? E que um dia desapareceram todos, subiram quando soou uma trombeta e foram todos para cima. Mas não conseguiram fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. E os doentes continuaram a morrer, e as pessoas sem Deus continuaram a estar sem Deus, e os acorrentados continuaram acorrentados, e os viciados continuaram viciados, e os drogados continuaram drogados, os bêbados continuaram bêbados, as cidades não receberam igrejas, não houve discípulos para abrir igrejas em todas as partes, porque aquele povo recusou-se a fazer um esforço mais, um sacrifício mais. E sabe, na vida há coisas que não é possível alcançar sem sacrificar alguma coisa. Quando nós damos a nossa vida por um sonho, significa que nós damos a nossa vida por algo muito maior e que está para além de nós próprios. E não porque é uma ideia simpática. E não porque juntamos de nos reunir todos e abanar o capacete todos e saltar aqui todos. Não tem a ver com estilo. Não tem a ver com eu estar aqui de gravata ou sem gravata, de blusão ou de camisola, ou de t-shirt,
ou de sapatos ou de sapatilhas, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um propósito de Deus e se nós o vamos realizar ou não. E Deus disse-me, este ano 2023 começa o ano dos meus propósitos. Tu vais fazê-lo e vós como igreja ides fazer juntamente ou não. Não se trata de potencial humano, trata-se muito mais do que plenitude do potencial com Deus. Trata-se muito mais, trata-se de um potencial divino que só Deus pode fazer. Aquilo que aconteceu na vida de Moisés, ou aconteceu na vida de Elias, ou aconteceu na vida de João Batista, ou aconteceu na vida de Cristo, de Jesus, sim, de Jesus, não é humanamente executável. Quem é que me está a entender? E, no entanto, Jesus disse, fareis obras como estas e ainda maiores. Quem imaginaria algum dia que em casa de Cornélio ia ser iniciada a igreja, a primeira igreja dos gentios, em casa de um centurião romano? Quem imaginaria uma coisa destas? Mas Cornélio quis. Cornélio aceitou o desafio. Cornélio disse, eu quero, eu estou aqui. Mostra-me e dirige-me. E eu faço. E fez. Quem sabe se na sua cidade vai abrir-se uma igreja por sua causa. Por que que não? Deus tem que dizer, Deus tem que chamar? Tem. O que será lembrado de nós na história dos céus? Ponto de interrogação. Que realizamos os propósitos com Deus na nossa vida ou não? Que servimos Deus para os planos dele se verem postos em prática ou não? Que participamos da obra de Deus, que nos envolvemos com a obra de Deus, que colocamos Deus em primeiro lugar, que realizamos os planos e os propósitos de Deus, sim ou não? Quem aceita esse chamado? Quantos aceitam esse chamado? Aceita este chamado de Deus para viver uma vida sobrenatural, para estar envolvido numa obra que não é humana, mas divina, de um chamado de Deus para mudar uma nação? Aceita isso e crê nisso? Vamos fazer isso? Eu não sei como. Eu só sei que se for ele a dirigir, vai acontecer. E não poderia acontecer por muito que eu quisesse ou desejasse. Mas vai acontecer porque primeiro ele disse. Porque primeiro ele escolheu. Porque primeiro ele chamou. Porque primeiro ele disse, eu quero que vocês façam isto. Portanto, a todos aqueles que forem chamados, que tiverem o mesmo chamado, vai acontecer. E eu creio que deve haver muitas outras pessoas com esse chamado. Não ativistas de um estilo ou de uma forma de apresentação que seja mais atrativa em algumas coisas, mas pelo contrário, realizadores de um plano que é um plano de Deus para ver realizações extraordinárias de Deus. Eu quero, eu creio e eu sei que Deus nos escolheu para isso. Assim o Senhor nos ajude a fazer os planos dele e os propósitos dele. Amém? E por isso é tão verdadeiro aquela palavra, que ele cresça e eu diminua. Amém, irmãos? Que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça em nossa vida, que diminua eu e cresça ele em nós. Estai, sol, estive, charas, rabias, cai. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Estamos prontos? O Senhor não está assustado para nada? Não esteja. Não é questão de susto. Isto só é possível fazer com Deus. Porque Ele chama, porque Ele capacita, porque Ele dá o potencial e porque Ele vai à frente e abre o caminho para se fazer. Embora isto tenha alguns custos. E o custo número 1 é que você tem que pôr Deus sempre em primeiro lugar. Por isso o meu agradecimento desde logo, a no primeiro dia do ano, vocês estarem a colocar Deus em primeiro lugar e estarem aqui. Porque as coisas não podem ser só de palavras, têm que ser de facto. Não pode ser só, eu ponho Deus em primeiro lugar, mas é pôr mesmo em primeiro lugar. Se é no primeiro dia, põe-se logo no primeiro dia.
primeira adoração, a primeira busca de Deus, o primeiro louvor, a primeira oferta, o primeiro desejo, amanhã, a primeira coisa que você faz quando se levanta é começar a orar. A primeira parte do dia é começar a orar. Amanhã estamos em Espinho às 6 da manhã para começar a orar. Depois terça-feira vou às 6 da manhã para Valdecâmara. Depois na quarta-feira estou aqui. Depois na quinta estou em Espinho. Os irmãos podem estar a orar. Aqueles que quiserem estar na igreja nos dias que eu estou, eu já os digo que são os mesmos dias dos cultos. Vamos começar. Esses últimos dias dei algum descanso. Mas vamos atacar agora. Começa o ano. Vamos pôr Deus em primeiro lugar. Bendito seja Deus. Põe a Deus em primeiro lugar. Coloque Deus e todas as outras coisas. As coisas que Ele disse, as coisas que Ele preparou, as coisas que Ele falou, vão acontecer. Eu creio em nome de Jesus. Quantos creem? Vamos ficar de pé então e vamos agradecer. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra. Damos-te graças do Teu poder, da Tua unção poderosa sobre a nossa vida. Damos-te graças em nome de Jesus de querer muito mais de todas as coisas que Tu tens falado, de tudo que Tu tens nos indicado, de querer ver mais de Ti e menos de nós, menos de mim. Que Ele cresça, diga comigo, que Ele cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Nós estamos a lutar por coisas grandes e coisas maiores. E eu quero orar em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor, eu oro esta noite em nome de Jesus, colocando a minha vida no Teu altar, para que Tu operes os Teus planos, a Tua vontade e o que está no Teu coração. E que ao mesmo tempo que eu coloco Deus em primeiro lugar, eu sei que todas as outras coisas na minha vida me são acrescentadas. Eu sei também que Deus é poderoso para fazer acontecer tudo muito mais além, muito mais. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além de todas as coisas que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Hoje eu clamo em nome de Jesus para ver, já a partir de agora, já a partir deste mês de janeiro, ver essa glória do Teu poder, do potencial divino a fluir em nossa vida, com toda a abundância de resultados espirituais, de pessoas livres, sarados, curados e livres, fisicamente também, e materiais com grande abundância financeira sobre as casas, sobre as empresas, sobre todos os lugares onde o Teu nome é exaltado e onde este compromisso com Deus se veja. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta concordância, em nome de Jesus. Um ótimo ano 2023 para toda a gente, amém? Um grande abraço para todos.